Jesus não apenas ressuscitou, ele ganhou autoridade sobre a morte, o pecado e todas as forças que limitam o potencial humano. Então Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Mateus 28:18. Esse poder não se limitava a Jesus. Era delegado a todos os que invocassem o seu nome com fé genuína. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal, e imporão as mãos sobre os enfermos, e os curarão. Marcos 16, 17 e 18. Cada vez que você invoca o nome de Jesus com fé, você se conecta ao mesmo poder que ressuscitou Cristo. Não se trata de força humana, nem de ilusões, nem de energia cósmica. É o poder criativo do universo respondendo à autoridade delegada a você como filho de Deus. A diferença entre aqueles que vivem vidas de vitória constante e aqueles que permanecem presos em ciclos de derrota não está nas circunstâncias externas. Está na compreensão e na aplicação do poder sobrenatural disponível através do nome acima de todos os nomes. Quando você realmente entende quem você é em Cristo, quando entende a autoridade que possui, quando aplica os princípios revelados nesta mensagem, sua vida se torna um testemunho vivo do poder transformador de Deus. Aqueles ao seu redor começam a lhe perguntar qual é o seu segredo, porque suas impossibilidades se tornam possibilidades, suas limitações se tornam oportunidades. Pare tudo o que você está fazendo agora mesmo. O que vou revelar a você nos próximos minutos pode mudar completamente sua vida, suas circunstâncias e seu destino. Há um poder sobrenatural disponível para você agora mesmo. Um poder que pode quebrar correntes invisíveis, curar feridas profundas e transformar impossibilidades em milagres tangíveis. Milhões de pessoas ao redor do mundo já experimentaram isso, mas a maioria ainda não entende a magnitude do que está ao seu alcance. Se você está lutando, se sente preso em ciclos de derrota ou simplesmente busca uma vida com maior propósito e vitória, precisa ficar até o final deste vídeo. Compartilhe com alguém que precisa dessa revelação, inscreva-se no canal e prepare-se porque o que está por vir superará tudo o que você jamais imaginou. A revelação mais poderosa está reservada para os minutos finais. O poder que há no nome de Jesus. O nome que carrega a plenitude da divindade. O nome de Jesus não é apenas uma identidade, mas a manifestação visível da plenitude do Deus Todo-Poderoso. Colossenses 2:9 declara: Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Invocar esse nome é trazer à tona a totalidade do caráter, da autoridade e da glória do próprio Deus. Não se trata de pronunciar sílabas, mas de acessar uma dimensão onde o céu se move em resposta à revelação. O nome de Jesus é a expressão do Verbo eterno que se fez carne. É a linguagem do céu atuando na terra. Ao mencioná-lo com fé, os céus se abrem, os infernos estremecem e a realidade é transformada. A singularidade salvadora do nome de Jesus. Não há pluralidade de caminhos quando o assunto é salvação. Atos 4:12 é categórico ao afirmar que não existe outro nome, em nenhum outro lugar, que seja capaz de reconciliar o homem com Deus. Isso revela não apenas exclusividade, mas supremacia espiritual. Jesus é o mediador, o sacrifício e o sumo sacerdote ao mesmo tempo. Seu nome está ligado à cruz, à ressurreição e ao trono. Quando alguém o invoca, não está apenas pedindo socorro, está entrando em aliança com o único Redentor. O nome de Jesus é o ponto de interseção entre a justiça divina e a misericórdia eterna.
poder que opera sinais, maravilhas e juízos. O nome de Jesus não opera apenas bênçãos. Ele também manifesta juízo contra as obras do diabo. Marcos 16, 17 e 18 nos mostra que em seu nome, demônios são expulsos, enfermos curados, e situações naturais se curvam ao sobrenatural. O uso desse nome não é mecânico, é fruto de revelação, intimidade e fé. Os apóstolos não agiam por mérito próprio, mas em plena dependência da autoridade delegada por Cristo. Há um protocolo espiritual que reconhece quem caminha com Cristo. No nome de Jesus há tanto poder criativo como destrutivo. Ele edifica os que creem e abala os fundamentos do império das trevas. O nome que gera descanso em meio à tormenta. No mundo natural, o nome de Jesus é som. No mundo espiritual, é presença. Isaías 26, 3 diz: Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti. Essa firmeza se manifesta quando confiamos em seu nome. O próprio Cristo, no mar da Galileia, trouxe calmaria com uma só palavra. Hoje, quando o seu nome é invocado com fé, ele se levanta no meio das tempestades da alma. Jesus não apenas acalma o vento, ele é a paz encarnada. Proclamar seu nome em meio ao caos é uma declaração profética. O governo da situação muda de mãos e passa a ser regido pelo Príncipe da Paz. A autoridade delegada ao corpo de Cristo Jesus não apenas age em seu nome, ele outorgou essa autoridade à Igreja. João 14, 13 e 14 e Lucas 10, 19 revelam que, aos que creem, foi dado poder legal para operar em nome dele. Isso é mais do que oração. É governo espiritual. O nome de Jesus nas mãos de um crente obediente é como um cetro nas mãos de um rei. Ele não é usado com leviandade, mas com temor e sabedoria. Essa autoridade não se fundamenta em carisma ou religiosidade, mas em santidade e alinhamento com a vontade de Deus. A igreja precisa voltar a viver como em Atos, não com marketing, mas com unção respaldada por autoridade espiritual no nome de Jesus. Um nome que ecoará por toda a eternidade. Apocalipse 5:13 e Filipenses 2:10 e 11 apontam para a glorificação eterna do nome de Jesus. Toda criatura, celeste, terrena e infernal, se dobrará diante dele. O nome que foi humilhado, rejeitado e blasfemado hoje será entronizado para sempre. Isso nos lembra que toda oposição ao nome de Jesus é temporária. O seu domínio é inevitável e eterno. Viver debaixo desse nome é alinhar-se com o reino que jamais será abalado. E quanto mais o invocamos aqui, mais nos preparamos para eternamente adorá-lo lá. O nome de Jesus não é só poderoso. Ele é eterno, vitorioso e incomparável. Quando Daniel estava na cova dos leões, cercado por feras vorazes que poderiam despedaçá-lo em segundos, algo extraordinário aconteceu. Meu Deus enviou o seu anjo, e ele fechou a boca dos leões para que não me pudessem fazer mal. Daniel 6:22. Não foi sua força física, sua inteligência ou sua posição social que o salvaram. Foi o poder do nome em que ele confiava que transformou os predadores em cordeiros dóceis. Você precisa entender que o mesmo poder que silenciou aqueles leões está disponível para silenciar os seus leões hoje. Suas dívidas, suas doenças, seus medos, suas limitações, tudo isso são leões rugindo ao seu redor, tentando intimidá-lo e fazê-lo se render. Mas há um nome que tem autoridade sobre todas essas feras que atormentam sua vida. A ciência não consegue explicar como o nome de Jesus produz transformações instantâneas na estrutura molecular da realidade. Médicos ficam perplexos quando tumores desaparecem após orações sinceras. Psicólogos não conseguem explicar curas emocionais que duram segundos quando deveriam exigir anos de terapia. É um mistério que desafia toda a lógica humana. Daniel não era especial por ser Daniel.
Ele era especial porque reconhecia o poder do nome que invocava. Quando você realmente compreende a autoridade que este nome contém, quando o pronuncia com fé genuína, as leis naturais se dobram. O impossível se torna inevitável. Milagres deixam de ser a exceção e se tornam o seu novo normal. Mas há algo ainda mais surpreendente sobre como esse poder atua na vida daqueles que verdadeiramente creem. Daniel não apenas sobreviveu, como prosperou ainda mais depois dessa experiência. O rei Dario ficou tão impressionado que decretou que todos em seu reino deveriam temer e reverenciar o Deus de Daniel. Prepare-se, porque o que Daniel vivenciou é apenas o começo do que Deus tem reservado para aqueles que entendem o verdadeiro poder revelado aqui. A mulher com fluxo de sangue gastou tudo o que tinha com médicos durante 12 anos. Ela sofreu muito com muitos médicos e gastou tudo o que tinha, e isso não adiantou, mas ela piorava cada vez mais. Marcos 5:26. 12 anos de sofrimento, 12 anos de esperanças frustradas, 12 anos vendo sua vida escapar por entre os dedos como areia, mas em um único instante, com um único toque, tudo mudou. Ela não tocou Jesus fisicamente, tocou a orla de suas vestes com fé desesperada, e imediatamente secou-se a sua hemorragia, e ela sentiu no corpo estar curada da sua enfermidade. Marcos 5:29. Não foram palavras mágicas ou um ritual complexo. Foi o poder do nome que ela reconheceu e no qual depositou sua maior esperança. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer que certas situações não têm solução? Quantas vezes médicos, especialistas, consultores financeiros ou até mesmo pessoas próximas a você declararam que você não tem mais esperança? Aquela mulher ouvia isso há 12 longos anos, mas ela descobriu algo que mudou completamente sua perspectiva sobre o impossível. Existe uma força no universo que opera além das limitações humanas, além dos diagnósticos médicos, além das previsões econômicas, além das estatísticas que tentam definir o seu futuro. Quando você compreende e acessa essa força por meio do nome, que detém toda a autoridade, você não está mais sujeito às leis da escassez e da limitação. A diferença entre aqueles que vivem em constante luta e aqueles que vivenciam milagres regularmente não está em seus recursos financeiros, sua educação ou suas conexões sociais. É a compreensão do poder que carregam dentro de si e a coragem de usá-lo quando tudo parece perdido. Mas espere até você descobrir o que aconteceu com aquela mulher depois de sua cura instantânea. A transformação foi muito além de tudo o que ela jamais imaginou. Quando Paulo e Silas estavam na prisão mais segura de Filipos, com os pés acorrentados em troncos e as costas sangrando pelos espancamentos, algo impossível aconteceu à meia-noite. Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos escutavam. De repente houve um grande terremoto, de modo que os alicerces da prisão tremeram. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Atos 16:25-26. Observe com atenção. Eles não imploraram por liberdade, não lamentaram sua situação, não reclamaram de injustiças. Eles adoraram, invocaram o nome que tem poder sobre todas as circunstâncias. E o resultado foi um terremoto sobrenatural que libertou não apenas eles, mas também todos os outros prisioneiros. As prisões da sua vida, sejam elas emocionais, financeiras, relacionais ou espirituais, não são diferentes daquela prisão romana. Elas parecem impossíveis de quebrar, construídas para mantê-lo preso, para impedi-lo de alcançar seu destino de vitória e prosperidade. Mas existe uma frequência sonora, uma vibração espiritual, que pode causar terremotos em qualquer situação. Quando você entende que suas palavras têm poder criativo, que o nome que você invoca tem autoridade sobre todas as forças que tentam limitá-lo, você não está mais à mercê das circunstâncias. Você se torna um agente de transformação, alguém que pode alterar a realidade por meio da fé ativada. Paulo e Silas não saíram impunes daquela prisão. O carcereiro e toda a sua família se converteram naquela mesma noite.
O que começou como uma derrota total tornou-se uma das maiores vitórias do cristianismo primitivo. Suas prisões também podem se tornar plataformas para milagres que impactarão gerações. Mas há um segredo para ativar esse poder que a maioria das pessoas desconhece, algo que fará toda a diferença na sua experiência. Lázaro estava morto havia 4 dias quando Jesus chegou a Betânia. Marta lhe disse: Senhor, ele já cheira mal, pois está morto há 4 dias. João 11:39. A decomposição havia começado. Toda a esperança humana se esgotara. Até mesmo as irmãs que amavam Jesus duvidavam que algo pudesse ser feito. Mas então Jesus fez algo que desafiou todas as leis da biologia e da física. E dizendo isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E o morto saiu, com os pés e as mãos ligados com faixas, e o rosto envolto num pano. João 11:43-44. Uma única palavra proferida com autoridade divina foi suficiente para reverter a morte, para restaurar a vida onde antes havia apenas decadência e desespero. Quais áreas da sua vida estão mortas há tanto tempo que você as abandonou? Seus sonhos, seus relacionamentos, suas finanças, sua saúde, seu propósito? De quantas delas você desistiu? Quantas vezes lhe disseram que era tarde demais, que certas situações eram irreversíveis? O poder do nome de Jesus não conhece limites de tempo. Não importa há quanto tempo sua situação está estagnada, nem quão impossível pareça revertê-la. Quando este nome é invocado com fé genuína, até a morte perde seu poder, e até o que parecia perdido para sempre pode ser restaurado sobrenaturalmente. Lázaro não apenas ressuscitou, mas também se tornou uma das maiores evidências do poder de Jesus. Multidões se aglomeraram para vê-lo, e muitos creram graças ao seu testemunho vivo. Suas ressurreições também serão testemunhos poderosos para aqueles que precisam de esperança. Mas há algo sobre o tempo de Deus nesta história, que revelará exatamente quando seus milagres estão prestes a se manifestar. Pedro caminhava sobre as águas em direção a Jesus, quando algo extraordinário, porém humano, aconteceu. Mas ao sentir o vento, teve medo. Começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Mateus 14:30-31. Num momento ele estava fazendo o impossível, no outro estava afundando, e imediatamente após o grito, estava seguro novamente. Esta história revela algo profundo sobre como o poder do nome atua em nossas vidas. Não se trata de perfeição, nem de nunca ter medo ou duvidar. Trata-se de saber onde clamar quando as águas estão agitadas, quando as circunstâncias parecem mais fortes que a nossa fé. Quantas vezes você começou algo com muita fé e naufragou no meio do caminho? Quantas vezes suas circunstâncias se tornaram tão intensas que você perdeu o foco naquilo que realmente tem o poder de sustentá-lo? Pedro passou por isso, mas também descobriu a resposta que o salvou instantaneamente. O nome de Jesus não é apenas para momentos de vitória e celebração. Ele é especialmente poderoso em momentos de desespero, quando você está afundando e precisa de intervenção sobrenatural. É nos momentos de maior vulnerabilidade que esse poder se manifesta com mais clareza. Pedro não foi repreendido por duvidar. Ele foi resgatado imediatamente e continuou sua jornada com Jesus. Suas dúvidas e medos não o impedem de acessar esse poder. Na verdade, eles podem se tornar as circunstâncias que o levarão a vivenciar milagres ainda maiores. Mas Pedro aprendeu algo com essa experiência, que mudou completamente a maneira como ele lidou com situações impossíveis a partir de então. Quando os discípulos encontraram um homem cego de nascença, fizeram-lhe a pergunta que muitos fazem até hoje: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que ele nascesse cego? João 9:2. Jesus respondeu de uma forma que mudou completamente nossa perspectiva sobre sofrimento e limitações.
Nem este nem seus pais pecaram, mas foi para que as obras de Deus se manifestassem nele. João 9:3. Esta resposta deve revolucionar sua perspectiva sobre suas próprias limitações e desafios, suas dificuldades financeiras, suas lutas emocionais, seus problemas de saúde, suas limitações familiares. Nada disso existe para destruí-lo. Eles existem para se tornarem o palco para as obras mais extraordinárias de Deus em sua vida. Jesus cuspiu no chão, fez lama e ungiu os olhos do cego, dizendo: Vai, lava-te no tanque de Siloé. João 9:7. O homem foi, lavou-se e voltou a enxergar. 30 e poucos anos de cegueira total foram revertidos por um método que desafiava toda a lógica médica da época. Mas o verdadeiro milagre residia na obediência e na fé ativadas pelo nome. Suas limitações atuais não são castigos divinos ou evidências de que você não merece uma vida melhor. São oportunidades disfarçadas para que um poder sobrenatural se manifeste tão claramente que ninguém pode negar que um milagre ocorreu em sua vida. O cego de nascença não apenas recuperou a visão, tornou-se uma das maiores provas do poder de Jesus, causando tamanho impacto que as autoridades religiosas ficaram preocupadas e tentaram negar o milagre. Suas transformações também perturbarão aqueles que lucram com a limitação das pessoas. Mas há algo no método que Jesus usou nesta cura que revelará exatamente como você pode ativar esse mesmo poder em sua situação. A viúva de Sarepta estava preparando sua última refeição quando o profeta Elias veio pedir comida. Juro pelo nome do Senhor, o seu Deus, que não tenho pão para assar, apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Agora, deixe-me ir buscar 2 pedaços de lenha e preparar algo para mim e meu filho, para que comamos e morramos. 1 Reis 17:12. Esta mulher estava literalmente em seu último recurso, preparando-se para morrer de fome junto com seu filho. Mas Elias não veio oferecendo ajuda financeira, não veio com um programa social, não veio com soluções convencionais. Ele veio com uma proposta que desafiava toda a lógica humana. Não tenha medo. Vá e faça o que você disse. Mas primeiro faça um bolo pequeno para mim e traga-o para mim. E depois você poderá fazer um para você e seu filho. 1 Reis 17:13. Doar o pouco que você tem diante da escassez parece loucura para a mente natural. Mas existe um princípio espiritual que opera completamente oposto à lógica humana. Quando você honra a Deus com suas primícias, mesmo que elas representem tudo o que você possui, você ativa uma lei sobrenatural de multiplicação, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não se faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. 1 Reis 17:14. E foi exatamente isso que aconteceu. A farinha e o azeite se multiplicaram sobrenaturalmente por anos, sustentando não apenas a viúva e seu filho, mas também o profeta. Suas dificuldades financeiras atuais não são o fim da história. Elas são o palco onde Deus quer demonstrar seu poder sobrenatural de multiplicação. Quando você entende e aplica os princípios espirituais corretos, sua escassez se torna a matéria-prima da abundância. Mas há um detalhe nessa história que a maioria das pessoas ignora, algo que determina se o milagre acontece ou não. Gideão estava escondido no lagar, debulhando trigo com medo dos midianitas, quando o anjo do Senhor lhe apareceu e disse algo que mudou toda a sua vida. O Senhor está contigo, valente guerreiro. Juízes 6:12. Gideão não se sentiu corajoso, não agiu como corajoso. Mas Deus o viu, não por quem ele era naquele momento, mas por quem ele estava destinado a ser. Gideão respondeu: Ó meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isto? E todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram. Juízes 6:13. Gideão se perguntava o que muitas pessoas fazem quando enfrentam dificuldades. Se Deus é real, se Ele tem poder, por que a minha vida é assim? A resposta não veio por meio de explicações teológicas, mas por meio de uma comissão. Vai com esta tua força e salva Israel das mãos de Midian. Não te enviei eu? Juízes 6:14.
Deus não estava apelando para a força que Gideão pensava ter, mas para a força que jazia adormecida dentro dele, esperando para ser despertada pela fé. Você precisa parar de se ver através das suas limitações atuais e começar a se ver da perspectiva de Deus. Deus não se limita aos seus medos, aos seus fracassos passados ou às suas circunstâncias presentes. Ele vê o homem ou mulher poderoso dentro de você. Com apenas 300 homens, Gideão derrotou um exército de 135 mil midianitas. Não foi por superioridade numérica ou tecnologia militar avançada. Foi um poder sobrenatural agindo através de alguém que finalmente aceitou sua verdadeira identidade e propósito. Mas há um segredo sobre como Deus escolheu esses 300 homens, que revelará exatamente que tipo de pessoas ele está procurando para realizar milagres hoje. Josué estava diante de Jericó, uma cidade fortificada que parecia impossível de conquistar, quando recebeu uma estratégia militar que desafiava toda a lógica humana. Vocês, todos os seus guerreiros, rodearão a cidade uma vez durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodearão a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Josué 6, 3, 4. Imagine explicar essa estratégia para generais experientes. Derrubaremos muros de pedra andando em círculos e tocando trombetas. Parece ridículo para a mente natural, mas há uma dimensão espiritual em que o som da adoração e da obediência tem o poder de destruir as estruturas mais sólidas que se opõem ao seu progresso. Quando os sacerdotes tocaram as trombetas e o povo ouviu o som da trombeta, gritou com grande júbilo, e o muro caiu, e o povo subiu à cidade, cada um em frente, e a conquistou. Josué 6:20. O que parecia impossível aos olhos humanos tornou-se inevitável quando os princípios espirituais foram devidamente aplicados. Os muros de Jericó em sua vida, sejam vícios, dívidas, doenças, relacionamentos tóxicos ou limitações mentais, não são diferentes daqueles muros antigos. Eles parecem impenetráveis, construídos ao longo dos anos, e resistiram a muitas tentativas de derrubá-los. Mas há um som, uma frequência espiritual, que pode derrubá-los instantaneamente. Quando você entende que suas palavras têm poder criativo, que sua adoração gera vibrações capazes de alterar a estrutura molecular da realidade, você não está mais limitado pelos métodos convencionais de autoaperfeiçoamento. Você tem acesso a recursos sobrenaturais. Mas há algo sobre o momento dessa estratégia. Sete dias, 7 turnos, 7 chifres, que revela exatamente quando suas muralhas estão prestes a ruir. Neemias estava no Palácio Real da Pérsia quando recebeu notícias devastadoras sobre Jerusalém. Os remanescentes que não foram levados cativos para lá na província estão em grande angústia e desprezo. O muro de Jerusalém está derrubado e as suas portas foram queimadas a fogo. Neemias 1:3. Sua reação não foi de desespero, mas de intercessão. Quando ouvi estas palavras, sentei-me, chorei e lamentei por vários dias, jejuei e orei perante o Deus do céu. Neemias 1:4. O que começou como um momento de oração se transformou em uma das maiores reconstruções da história. Em apenas 52 dias, muros que haviam sido destruídos décadas antes foram completamente restaurados. Não foi apenas um feito de engenharia, foi um milagre de mobilização, provisão e proteção sobrenaturais. Suas barreiras pessoais e autoestima, relacionamentos, finanças, saúde e propósito de vida podem ter sido quebradas há anos. Talvez você tenha se acostumado a viver sem proteção, vulnerável à adversidade, sem as estruturas que deveriam dar segurança e dignidade à sua existência. Mas existe um poder restaurador que pode reconstruir em questão de dias o que foi destruído ao longo dos anos. Neemias não tinha recursos próprios, nem experiência em construção, nem exército para protegê-lo, mas ele tinha acesso ao nome que move montanhas e reconstrói vidas. Então contei a eles como a mão do meu Deus estivera sobre mim e as palavras que o rei me dissera. Então eles disseram:
Levantemo-nos e construamos. E fizeram o melhor que puderam para o bem. Neemias 2:18. Quando você entende que a mão de Deus está sobre a sua vida, pessoas e recursos de lugares inimagináveis aparecerão para ajudá-lo a reconstruir. Mas há um segredo sobre como Neemias lidou com a oposição durante a reconstrução, que determinará se seus projetos serão concluídos ou abandonados. Quando Ana estava no templo, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou amargamente. 1 Samuel 1:10. Ela havia suportado anos de esterilidade, zombaria e desesperança. Mas naquele dia, ela fez algo que mudou não apenas a sua história, mas também a de Israel. E fez um voto dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se atenderes à aflição da tua serva, então me lembrarei da tua serva e lhe darei um filho. 1 Samuel 1:11. Ana não estava apenas pedindo um filho, ela estava negociando com o céu, fazendo um pacto que demonstrava sua compreensão da natureza transacional da fé. Ela entendia que, quando alguém está disposto a retribuir a Deus o que ele dá, isso desencadeia um nível de resposta sobrenatural que vai além da oração convencional. E Ana concebeu e deu à luz um filho, a quem chamou Samuel, dizendo: Porque eu pedi ao Senhor. 1 Samuel 1:20. Mas a história não termina aí. Ana cumpriu seu voto e deu Samuel para servir no templo. E o Senhor visitou Ana, e ela concebeu e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. 1 Samuel 2:21. Quando deu 1, recebeu 5. Suas orações podem ser respondidas de forma limitada porque você está pedindo para reter, em vez de retribuir. Há uma dimensão de fé que só é ativada quando você demonstra que não está buscando ganho pessoal, mas sim oportunidades de glorificar a Deus por meio de sua vida transformada. Samuel tornou-se um dos maiores profetas de Israel, o homem que ungiu Davi como rei. A infertilidade de Ana não era uma limitação, era uma preparação para se tornar mãe de uma das figuras mais influentes da história bíblica. Mas há algo sobre o tipo de oração que Ana fez que a maioria das pessoas não entende, algo que fará toda a diferença na velocidade de suas respostas. Um grupo de jovens zombou de Eliseu gritando: Levanta-te, homem calvo! Levanta-te, homem calvo! 2 Reis 2:23. Era mais do que zombaria. Era um desafio à autoridade profética que ele havia recebido. Sua resposta revelou algo poderoso sobre como lidar com a oposição. Então ele se virou, olhou para eles e os amaldiçoou em nome do Senhor. 2 Reis 2:24. Muitas pessoas interpretam essa história superficialmente, mas ela revela um princípio espiritual profundo. Chega um ponto em que a tolerância deixa de ser uma virtude e se torna uma negligência do propósito de Deus na vida. Eliseu não estava buscando vingança. Ele estava protegendo a unção que havia recebido. Quantas vezes você permitiu que a crítica, o ridículo e a desqualificação minassem sua confiança naquilo que Deus colocou dentro de você? Quantas vezes você permaneceu em silêncio quando deveria ter usado sua autoridade espiritual para silenciar as vozes que tentam frustrar seus sonhos e propósitos? O nome de Jesus não serve apenas para momentos de adoração e súplica. É também uma arma espiritual para confrontar as forças que se opõem ao seu crescimento e progresso. Quando você compreende a autoridade que possui, não precisa mais tolerar ataques que buscam destruir sua identidade e seu destino. Eliseu realizou o dobro de milagres que Elias. Sua resposta firme àquela provocação lançou as bases para um ministério extraordinário. Quando você aprende a usar corretamente a autoridade espiritual, sua própria oposição se torna um trampolim para níveis maiores de poder e influência. Mas há algo na maneira como Eliseu preparou seu coração antes deste incidente que determinou a eficácia de sua resposta. A sunamita havia preparado um quarto para o profeta Eliseu, e quando ele quis retribuir a hospitalidade, descobriu que ela não tinha filhos. Ela disse: Neste tempo determinado, segundo o tempo da vida, você abraçará um filho. 2 Reis 4:16. A promessa se cumpriu,
Mas anos depois a tragédia aconteceu. Quando o menino cresceu, saiu para encontrar seu pai, que estava com os ceifeiros, e disse: Ai, 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 ai. Segundo Reis 4, 18, 19. A criança morreu nos braços da mãe. Qualquer pessoa normal se desesperaria, questionaria a Deus e se rebelaria contra a injustiça da situação. Mas a reação desta mulher revelou uma fé que desafiava todas as circunstâncias. Então ela subiu, deitou a criança na cama do homem de Deus, fechou a porta atrás dele e saiu. Segunda Reis 4, 21. Ela não contou a ninguém o que havia acontecido. Quando o marido perguntou por que ela estava indo ao profeta, ela simplesmente respondeu: paz. Segundo Reis 4, 23. Essa mulher entendeu que enquanto o profeta não revogasse a palavra profética, a situação ainda poderia ser revertida. Quantas vezes você abandonou promessas divinas porque circunstâncias temporárias pareciam contradizê-las? Quantas vezes você enterrou seus sonhos diante de uma derrota aparente? A sunamita sabia que há uma diferença entre circunstâncias temporárias e vereditos finais. Quando Eliseu entrou no quarto, orou ao Senhor. Depois, subiu e deitou-se sobre o menino. Pôs a boca sobre a boca dele, os olhos sobre os olhos dele, as mãos sobre as mãos dele, e estendeu-se sobre ele, de modo que o corpo do menino se aqueceu. Depois, voltou e andou pela casa, e voltou e estendeu-se sobre ele. Então, o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Segundo Reis 4, 33, 35. Mas há algo na atitude dessa mulher durante a crise que revelará exatamente como você deve reagir quando suas promessas parecerem mortas. Abraão tinha 100 anos quando Deus lhe prometeu um filho por meio de Sara, que tinha 90 anos. Pela fé, Sara também recebeu a força para conceber e deu à luz em idade madura, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Hebreus 11, 11. Humanamente falando, era biologicamente impossível, mas para aqueles que compreendem o poder criativo da palavra de Deus, a impossibilidade é simplesmente a situação ideal para um milagre. E não se enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu corpo amortecido, que era de quase 100 anos, nem para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Romanos 4, 19 e 20. Abraão não negou a realidade de suas limitações físicas. Ele simplesmente escolheu confiar mais na palavra de Deus do que nas evidências naturais. Há uma dimensão da fé que não ignora os fatos, mas reconhece que existem leis superiores que podem transformar qualquer situação. Seus sonhos podem parecer mortos devido à sua idade, à sua situação financeira, à sua falta de conexões ou a qualquer outra limitação natural. Mas o mesmo Deus que soprou vida no ventre morto de Sara pode ressuscitar qualquer área da sua vida que pareça sem esperança. Isaac não era apenas um filho, ele era a prova viva de que Deus pode fazer o impossível quando encontra alguém disposto a crer contra todas as probabilidades. De Isaac vieram todos os descendentes que se tornariam o povo escolhido de Deus. Mas há algo sobre como Abraão manteve sua fé durante os anos de espera que determinará se você receberá suas promessas ou desistirá antes da manifestação. José estava na prisão, esquecido pelo copeiro que prometera se lembrar dele, quando o faraó teve sonhos perturbadores que ninguém conseguia interpretar. Então o faraó disse a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, não há ninguém tão criterioso e sábio como tu. Tu governarás a minha casa, e todo o meu povo te servirá. Somente no trono eu serei maior do que tu. Gênesis 41, 39 e 40. Em um único dia, José passou de prisioneiro esquecido a governante do Egito. Não foi uma ascensão gradual, nem uma rede de conexões políticas, nem manipulação humana. Foi um poder sobrenatural que elevou alguém que havia permanecido fiel durante anos de aparente abandono e injustiça. José passara anos interpretando os sonhos de outros prisioneiros, servindo fielmente mesmo sem reconhecimento. Ele poderia ter se tornado amargurado, poderia ter perdido a fé, poderia ter concluído que Deus o havia abandonado. Mas continuou a usar seus dons mesmo na prisão,
preparando-se para o momento em que seria chamado ao palácio. Suas circunstâncias atuais podem parecer um beco sem saída, uma prisão de limitações infinitas. Mas Deus tem um jeito sobrenatural de transformar suas piores situações em trampolins para seus maiores sucessos. O que parece rejeição pode ser preparação. O que parece atraso pode ser um momento divinamente perfeito. Então o faraó chamou José a Zapenate Paneia e lhe deu por esposa a Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E José percorreu toda a terra do Egito. Gênesis 41:45. José não foi apenas promovido. Ele recebeu um novo nome, uma nova identidade, uma nova família e uma nova autoridade. Suas perdas passadas foram transformadas em ganhos exponenciais. Mas há um segredo sobre como José interpretou os sonhos do faraó, que revelará exatamente como você pode discernir a vontade de Deus para o seu futuro. Quando Moisés fugiu do Egito após matar um egípcio, ele pensou que seu propósito na vida havia acabado antes mesmo de começar. Por 40 anos, ele pastoreou ovelhas no deserto, longe de qualquer relevância ou influência. Mas então, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, vinda do meio de uma sarça. Ele olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, mas não se consumia. Êxodo 3:2. Aquele arbusto representava algo profundo sobre a obra de Deus. Ele pode incendiar você com propósito divino, sem ser consumido pelas circunstâncias. Moisés pensou que seus erros o desqualificariam para sempre, mas Deus estava prestes a transformá-lo no libertador de uma nação inteira. E ele disse: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Êxodo 3:6. Após 4 décadas de anonimato, Moisés ficou frente a frente com o Criador do universo, recebendo a missão mais importante da história: libertar o povo escolhido da escravidão. Seus fracassos passados não são desqualificações, são qualificações disfarçadas. Moisés conhecia tanto o palácio quanto o deserto, a cultura egípcia e a humildade pastoral. Cada experiência que você considerou uma perda de tempo pode ter sido uma preparação divina para o que está por vir. Aos 80 anos, quando a maioria das pessoas se aposenta, Moisés iniciou a carreira mais extraordinária da história da humanidade. Ele assumiu o império mais poderoso do mundo, realizou milagres que desafiaram as leis da natureza e guiou milhões de pessoas pelo mar aberto, como se fosse terra firme. Mas há algo na desculpa de Moisés para não aceitar o chamado que lhe mostrará exatamente qual limitação está impedindo você de abraçar seu destino. Jó havia perdido tudo: filhos, riqueza, saúde, reputação, quando sua esposa lhe disse: Você ainda se apega à sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Jó 2:9. Mas sua resposta revelou uma fé que transcende as circunstâncias. Mas ele lhe disse: Você fala como uma insensata. Receberemos de Deus o bem, e não o mal. Em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Jó 2:10. Durante meses, Jó enfrentou não apenas perdas materiais e físicas, mas também o julgamento de amigos que insistiam que seu sofrimento era resultado de pecados ocultos. Ele poderia ter se rebelado, amaldiçoado sua existência, abandonado sua fé, mas escolheu manter sua integridade, mesmo sem entender os propósitos de Deus. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que, por fim, se levantará sobre a terra. Depois que a minha pele for destruída, verei Deus na minha carne. Jó 19:25-26. Em meio à sua pior crise, Jó fez uma das declarações proféticas mais poderosas de toda a Bíblia, prevendo a ressurreição milhares de anos antes que ela acontecesse. Suas perdas atuais podem parecer definitivas, irreversíveis e injustas. Mas há uma dimensão espiritual em que toda perda é temporária para aqueles que mantêm uma fé inabalável. Jó não sabia que estava sendo testado para demonstrar que existem pessoas que servem a Deus por amor, não por interesse próprio. E o Senhor restaurou a fortuna de Jó quando ele orou pelos seus amigos.
E o Senhor deu a Jó o dobro do que ele tinha antes. Jó 42:10. A restauração não foi apenas completa, mas dupla. Jó acabou com mais filhos, mais riqueza e mais anos de vida do que havia perdido. Mas há algo que Jó descobriu durante seu sofrimento que mudará completamente sua perspectiva sobre suas próprias dificuldades. Ester era uma órfã judia que vivia em território inimigo quando foi eleita rainha da Pérsia. Mas quando Hamã planejou o extermínio de todo o povo judeu, ela enfrentou o maior dilema de sua vida: arriscar tudo para salvar seu povo ou permanecer em silêncio para preservar sua posição privilegiada. Então Mordecai ordenou que voltassem e dissessem a Ester: não pensem que escaparão no palácio real, assim como todos os judeus, pois se permanecerem em silêncio agora, socorro e livramento virão de outro lugar para os judeus, mas vocês e a casa de seu pai perecerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que vocês chegaram ao reino. Ester 4:13-14. Mordecai revelou um princípio profundo. Você não chegou onde está por acaso. Sua posição atual, seus talentos, suas conexões, suas oportunidades, tudo isso pode ter sido divinamente orquestrado para um momento como este. Suas bênçãos não são apenas para seu benefício pessoal, são recursos para que você se torne a resposta para necessidades maiores. A resposta de Ester demonstrou uma coragem que transcendeu a autopreservação. Vai, reúne todos os judeus que estão em Suzã e jejua por mim. Não comas, nem bebas durante 3 dias, nem noite, nem dia. Eu e as minhas criadas também jejuaremos. Então comparecerei perante o rei, ainda que seja contra a lei. Se eu perecer, pereci. Ester 4:16. Quando você entende que Deus o colocou estrategicamente para fazer a diferença, o medo da rejeição ou do fracasso perde o poder. Ester arriscou tudo, mas salvou uma nação inteira e se tornou uma das mulheres mais admiradas da história. Mas há algo na estratégia que Ester usou para abordar o rei que lhe ensinará exatamente como apresentar seus pedidos impossíveis. Davi era apenas um jovem pastor quando foi ungido rei de Israel, mas entre sua unção e sua coroação, houve anos de perseguição, rejeição e aparente impossibilidade. Quando enfrentou Golias, todos viram um gigante invencível, mas Davi viu uma oportunidade de demonstrar o poder do Deus vivo. Tu vens a mim com espada, lança e dardo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu desafiaste. 1 Samuel 17:45. Uma única pedra atirada em nome do Senhor foi suficiente para derrubar o gigante que aterrorizava um exército inteiro. Mas a vitória sobre Golias foi apenas o começo de uma série de batalhas que transformaram Davi de fugitivo em rei, de pária em um homem segundo o coração de Deus. Ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Era a estratégia do inimigo contra Davi. Mas Deus transformou cada ataque em uma oportunidade de crescimento, cada perseguição em preparação para o trono, cada momento de aparente derrota em uma demonstração de fidelidade divina. Os gigantes em sua vida, problemas financeiros, relacionamentos tóxicos, limitações de saúde, obstáculos profissionais, podem parecer intransponíveis para aqueles que não estão familiarizados com o poder do nome de Jesus. Mas quando você entende que cada gigante é uma oportunidade oculta para demonstrar fé, sua perspectiva muda completamente. Davi não se tornou rei apesar de suas batalhas. Ele se tornou rei por causa delas. Cada vitória o preparou para responsabilidades maiores. Cada provação desenvolveu a força espiritual necessária para governar uma nação. Seus próprios gigantes estão preparando você para níveis de autoridade e influência que você ainda não imaginou. Mas há algo sobre como Davi escolheu as pedras para enfrentar Golias que revelará exatamente quais armas espirituais você precisa usar. Quando Paulo estava preso em Roma, acorrentado a soldados romanos 24 horas por dia, ele poderia ter lamentado sua situação. Em vez disso, escreveu: Quero que saibam, irmãos, que o que me aconteceu contribuiu para o progresso do Evangelho, de modo que as minhas algemas em Cristo se tornaram evidentes, tanto na guarda pretoriana como em toda parte. Filipenses 1:12-13.
Paulo descobriu que suas limitações físicas se tornaram oportunidades de alcançar pessoas que jamais teria alcançado em liberdade. Soldados romanos, a elite militar do império mais poderoso do mundo, estavam sendo evangelizados por meio de um prisioneiro acorrentado. O que parecia uma derrota total, tornou-se uma estratégia divina de expansão. Muitos irmãos no Senhor, tendo sido consolados pelas minhas prisões, agora podem falar a palavra com mais coragem e sem medo. Filipenses 1:14. A maneira como Paulo lidou com as adversidades inspirou outros cristãos a serem mais corajosos. Suas dificuldades não apenas foram superadas, mas se tornaram catalisadores para o crescimento da igreja primitiva. Suas circunstâncias atuais, por mais limitantes que pareçam, podem estar posicionando você para alcançar pessoas e oportunidades que seriam impossíveis em situações ideais. O que você considera uma limitação pode ser sua plataforma. O que você percebe como uma desvantagem, seu diferencial estratégico. Paulo escreveu algumas das cartas mais impactantes do Novo Testamento enquanto estava na prisão. Filipenses, Efésios, Colossenses e Filemon foram todas escritas na prisão. Suas maiores contribuições para a humanidade surgiram durante seus períodos mais difíceis. Mas há algo na atitude de Paul na prisão que determinará se suas próprias limitações se tornarão trampolins ou simplesmente obstáculos. Jesus estava na cruz, aparentemente derrotado, publicamente humilhado, abandonado pelos seus discípulos, quando proferiu palavras que mudaram o curso da história, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. João 19:30. Mas 3 dias depois, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido removida do sepulcro. João 21. A ressurreição não foi simplesmente a reversão da morte, foi a demonstração definitiva de que nenhuma situação é impossível para o poder de Deus. Jesus não apenas ressuscitou, ele ganhou autoridade sobre a morte, o pecado e todas as forças que limitam o potencial humano. Então Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: "Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra." Mateus 28:18. Esse poder não se limitava a Jesus. Era delegado a todos os que invocassem o seu nome com fé genuína. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Falarão novas línguas. Pegarão em serpentes. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos 16:17-18. Cada vez que você invoca o nome de Jesus com fé, você se conecta ao mesmo poder que ressuscitou Cristo. Não se trata de força humana, nem de ilusões, nem de energia cósmica. É o poder criativo do universo respondendo à autoridade delegada a você como filho de Deus. A diferença entre aqueles que vivem vidas de vitória constante e aqueles que permanecem presos em ciclos de derrota não está nas circunstâncias externas. Está na compreensão e na aplicação do poder sobrenatural disponível através do nome acima de todos os nomes. Quando você realmente entende quem você é em Cristo, quando entende a autoridade que possui, quando aplica os princípios revelados nesta mensagem, sua vida se torna um testemunho vivo do poder transformador de Deus. Aqueles ao seu redor começam a lhe perguntar qual é o seu segredo, porque suas impossibilidades se tornam possibilidades, suas limitações se tornam oportunidades. Se esta mensagem o comoveu, se você sente que chegou a hora de experimentar o verdadeiro poder do nome de Jesus em sua vida, quero que você haja agora mesmo. Não deixe para amanhã o que você pode começar hoje. Inscreva-se neste canal, compartilhe esta mensagem com alguém que precisa de esperança e deixe um comentário indicando qual área da sua vida você gostaria de ver transformada pelo poder sobrenatural. Qual destas histórias bíblicas mais te tocou e por quê? Conte-nos nos comentários qual gigante você está pronto para enfrentar, usando o poder do nome de Jesus.